Boa noite! Dia 7 de maio de 2026, programa Conexão Armênia número 146. Eu adoro quando dá essas pegadinhas com os números. O programa de hoje fará uma homenagem às mães, ao Dia das Mães, apesar que na Armênia não é em maio o Dia das Mães, mas aqui no Brasil é. Então, nada mais justo do que fazermos uma homenagem a essas mulheres que nos deram a vida. Para a gente começar esse programa, a música de hoje será essa homenagem. Uma música performada pela Orquestra Sinfônica da Armênia, junto com o super DJ Seruj Bardasaryan, que vem do Líbano. A música se chama Mothers of Light, Mães de Luz. Curtam esta linda melodia. A partir de agora, o Conexão Armênia vai trazer sempre algumas palavras em armênio
para a gente ilustrar o tema do programa. A professora Gladys Cassapian, felizmente, assumirá este papel. Vamos conhecer a Gladys. Vamos conhecer a Gladys, aproveita e anota sua palavrinha do dia. Eu, se fosse você, fazia um caderninho do Conexão. Coloca ali do lado do seu computador, toda vez que você for assistir o programa, você anota uma palavrinha. E até o final do ano, quem sabe você já tem um vocabulário de armênio. Arev Polorit, eu sou a Gladys Cassapian Barbosa e eu estou aqui para ensinar algumas palavras em armênio. Sempre que houver programa, a gente vai trazer palavras que são relacionadas ao tema em armênio para você aprender a utilizar no seu dia a dia. Bom, no próximo domingo a gente vai comemorar aqui no Brasil o Dia das Mães. Então nós selecionamos uma expressão e algumas palavrinhas relacionadas a isso. A primeira palavra, que é muito importante, é mãe. Mãe em armênio se diz mair. Mais carinhosamente é comum ouvir mairik. Mairik quer dizer mãezinha. Também se fala mamá, como uma abreviação. Muitas famílias usam o termo mamá para se dirigir às mães. E a gente vai ensinar também a avó. Quantas avós que são mães e que acabam ajudando na manutenção da nossa cultura. Então, mamá, mairik ou mair se resumem a mãe. E a avó, ela é metz mairik. Metz, grande, mairik, mãezinha. Então, seria a mãe maior, né? Então, a avó, metz mairik. Também se diz metz mamá. E é comum alguns netos chamarem somente de metz. Bom, e para terminar, a frase que não pode faltar no domingo. Shanur Havor Maireri Ora. Feliz Dia das Mães. Mais uma vez. Shanur Havor Maireri Ora. Batikner Minchev. Até a próxima. Mas eu esbarrei, como sempre, numa curiosidade esta semana com relação à Armênia ligada com o Brasil. Ei, você do Rio de Janeiro, por acaso você sabia que um arquiteto armênio contribuiu muito para a belezura de estradas e ruas e pontes aí da sua cidade? Pois é, olha só o que essa menina que faz um programa lá na Armênia conta para nós. Եթե երբևէ քայլեք արևոտ ու կենսախին Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներով, կարող եք մի պահ կանգ առնել ու զգալ ինչպես տանը, որովհետև այդ քաղաքի պատմության մեջ կա նաև հայկական շունչ։ Ինչպես է դա հնարավոր, հարմար տեղավորվեք եւ միասին բացահայտենք այս գեղեցիկ պատմությունը։ 1879 թվականին, երբ դեռ Բրազիլիան ապրում էր իր կայսերական շրջանը, այստեղ տեղափոխվեց Կոստանդնուպոլսում ծնված եւ Բելգիայի Կանտի համալսարանում կրթությունը ստացած հայազգի տաղանդավոր ճարտարապետ Միլան Լատիֆյանը, ով հայտնի էր նաև Միլան Լատիֆ անունով։ 1897 թվականի հոկտեմբերին Բրազիլիայի իշխանությունները հայտարարեցին մրցույթ Ռիո դե Ժանեյրոն ժամանակակից քաղաք դարձնելու եւ ներքաղաքային կոմունիկացիան բարելավելու համար։ Ուղարկված հարյուրավոր նախագծերից ընտրվեց Միլան Լատիֆյանի առաջարկը եւ հենց իրեն էլ վստահվեց նախագծի ղեկավարի գործը։ Նրա տեսլականը պարզապես ճարտարապետական նախագիծ չէր, այլ համարձակ ու հեռատես փորձ էր, որով Լատիֆյանը կարողացավ հարմարավետ կոմունիկացիա ապահովել Ռիո դե Ժանեյրոյի բարդ ու բազմաշերտ տեղանքի համար։ Նրա նախագծի համաձայն քաղաքի ծայրամասային շրջանները միավորվելու էին լայն, երկար մայրուղիներով, բլուրները կապվելու էին կամուրջներով ու թունելներով, իսկ քաղաքը պահպանելու էր իր հարուստ բնությունը։ Լատիֆը ընդամենը 16 ամսում ստեղծեց 70 մետր լայնությամբ Պերամար պողոտան։ Միլան Լատիֆյանը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում ոչ միայն քաղաքի ճարտարապետական տեսքին, այլև ազգային ու տեղական առանձնահատկություններին, որոնց նուրբ միաձուլմամբ էլ առավել գունեղ ու կենդանի էր դառնում այդ կրակոտ քաղաքի ձևավորման ընթացքում։ Այս նրբանկատ ու անձնվեր աշխատանքը բարձր գնահատվեց ինչպես Բրազիլիայի հասարակության, այնպես էլ կառավարության կողմից եւ Լատիֆիին պարգևատրեցին Վարդի պատվանշան մեդալով։ Երբ հետազոտական նախագծի շրջանակներում ես գտնվում էի Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքում, ինձ համար առանձնակի ուրախության ու հպարտության առիթ էր Լատիֆյանի մասին լսել ու իմանալ հենց
բրազիլիացի գործընկերներից կողմից, ովքեր իմ հայ լինելու մասին իմանալով ջերմությամբ ու երախտագիտությամբ պատմում էին Լատիֆյանի եւ այլ անվանի բրազիլահայերի մասին։ Այսպիսով, հարգելիներս, մի մոռացեք հետևել Ռենեսանսին նոր բացահայտումների համար եւ աշխարհի ցանկացած անկյունում փորձեք գտնել այդ փոքրիկ, բայց հզոր հայկական հետքը։ Mas esta semana, coisas muito interessantes aconteceram lá na Armênia. Tivemos 2 eventos que, inclusive, fecharam o espaço aéreo porque a Armênia recebeu grandes líderes de Estado mundiais. E nada mais, nada menos do que o grande Rogério Nitablian para nos dar uma palhinha sobre o que aconteceu no mundo geopolítico da Armênia. 2 eventos importantes aconteceram na capital da Armênia, Yerevan, nesta semana. Um deles foi a cúpula entre a Armênia e a União Europeia. O outro, a cúpula econômica europeia. E ambos eventos tiveram uma cobertura muito grande da imprensa internacional, chamaram a atenção do público que está ligado na análise das questões geopolíticas, geoeconômicas, especialmente pela presença do presidente francês Emmanuel Macron. Macron que esteve na Armênia em uma visita de 3 dias, ele chegou no dia 3 e foi embora no dia 5, e ele teve também a oportunidade de participar de um show de despedida na cidade de Gyumri, um show bastante concorrido, onde artistas armênios e franceses participaram, e ele teve uma recepção muito calorosa. Na parte política, o Macron assinou com a Armênia, a França assinou com a Armênia, um acordo de parceria estratégica. Esse acordo de parceria estratégica ele engloba a área de defesa, a área de segurança e também cibersegurança, inteligência artificial, economia, educação. Foram vários protocolos assinados. Todo esse contexto permite hoje nos dizer que a tendência da Armênia em direção à União Europeia fica bastante pronunciada, uma vez que nós tivemos, em função de tudo que aconteceu nos últimos anos, um distanciamento da Federação Russa em relação ao que se estabeleceu de ligação entre a Rússia e o Azerbaijão. Muito pouca gente sabe, mas no último dia 22 de fevereiro de 2022, nesta data, 2 dias antes da invasão da Ucrânia, a Rússia estabeleceu com o Azerbaijão um acordo preferencial e estratégico, onde claramente falava sobre colaboração em segurança, onde falava sobre o reestabelecimento da integridade territorial do Azerbaijão, naturalmente considerando a República de Artsakh, e também sobre cooperação de inteligência para que esse objetivo fosse atingido. Como bem sabemos também, desde o ano de 2011, a Rússia vinha fornecendo quantidades muito grandes de armamentos para o Azerbaijão. Isso em detrimento da relação com a Armênia, mesmo a Armênia sendo parte de uma aliança militar com a Rússia, onde estão presentes também mais outras 4 ex-repúblicas soviéticas. E, em especial a Belarus, que também patrocinou o armamento e a pressão política que o Azerbaijão fazia sobre a República de Artsakh. Hoje a Armênia tem sua participação congelada no CSTO, nesta aliança militar, e uma inclinação francamente favorável também na esfera de segurança ao aprofundamento de relações com a França e com a Índia, especialmente com a Índia, que tem sido um dos maiores fornecedores de armamentos da República da Armênia nos últimos tempos. Também nesses dias surgiu uma declaração feita pelo ideólogo do Vladimir Putin, o Alexander Dugin. Alexander Dugin disse claramente o que nós já sustentamos há algum tempo, que a decisão política de entregar Artsakh para o Azerbaijão foi tomada em Moscou pelo presidente Putin, isso em razão das suas relações com a Turquia, com o Azerbaijão e mesmo com Israel, uma vez que Israel também foi patrocinador do armamento e também patrocinador político das ambições do Azerbaijão sobre a República de Artsakh e tudo que se sucede depois, no período da chamada reconstrução e da propaganda que o Azerbaijão pratica em massa por todos os meios com o objetivo de legitimar esse crime de limpeza étnica, de genocídio, de apagamento cultural, religioso, histórico que acontece todos os dias no território milenar e ancestral dos armênios em Artsakh. Pois bem, eu espero que essa relação com a União Europeia, em especial com a França,
vá além da retórica, vá além dos protocolos, vá além dos documentos e que possa estar também no aspecto econômico, no aspecto da defesa, no aspecto político, levando a República da Armênia a um outro patamar na cena internacional. Muita gente fala sobre um eventual descrédito geral sobre as instituições, sobre a própria União Europeia, os russos, os Estados Unidos. Praticamente ninguém se mobilizou na defesa da população de Artsakh. E a gente sabe que, de certa forma, esse sentimento corresponde à realidade. Porém, no novo cenário geopolítico do mundo e pela própria localização da Armênia, eu quero crer que caiba, sim, a tentativa de se estabelecerem laços e relações com a Europa, que tem culturalmente, a nível de religião, a nível de história, de desafios comuns enfrentados, um longo caminho percorrido com a Armênia e com os armênios. Então eu espero efetivamente que esse acordo seja levado além da retórica e que ele possa, de alguma forma, nos colocar em um outro patamar, sob o ponto de vista do prestígio político, do desenvolvimento econômico, da criação de oportunidades, de investimento, de empregos, de startups, na inteligência artificial, na indústria de tecnologia, por que não dizer na indústria militar também, na questão dos drones, na questão dos radares. Eu acho que tudo isso vem em um momento oportuno e necessário. Sob o ponto de vista da avaliação política interna, eu quero crer que não nos caiba fazer nenhum tipo de avaliação à distância, uma vez que eu, particularmente, sou favorável aos processos de paz, mas entendo que a paz deve contemplar também o aspecto da dignidade. E para que haja o aspecto da dignidade, para que ele esteja contemplado, é necessário que nós não nos esqueçamos nem da história, nem da população, nem dos direitos dos armênios de Artsakh. Então, esse é um dado importante nessa semana. Eu convido vocês a que sigam acompanhando os desdobramentos desse aprofundamento da relação da Armênia com a União Europeia, em especial com a França. Muito obrigado, muito sucesso à Conexão Armênia e até a próxima. Mas eu fuço, e fuço mesmo, na internet. Essa semana, muitos artistas já estão partindo em direção à Eurovision, que é um festival de música que engloba toda a Europa, Ásia e o Cáucaso. Tem uma menina aqui no Brasil que interpreta várias dessas músicas que são famosas no Eurovision. Só que, pasme, esta menina não é armênia. A Ana tem uma cara de Armênia e vocês vão conferir isso na nossa entrevista de hoje. Com vocês, a Ana. Ana Júlia, esse é seu nome? Sim, Como é seu sobrenome? Ana Júlia do quê? Amaral dos Santos Franco. Não tenho Ok. nenhuma Ou descendência seja, armênia. nada de armênio, é isso? Não, só no coração. Ai, que linda, isso é o que mais vale. Ana, eu me deparei umas semanas atrás com uns vídeos seus na internet e falei, meu Deus, quem é essa menina? Ela conhece Jacó, da Ladaniva, ela conhece músicas que, assim, muitas vezes nem mesmo um jovem armênio da diáspora conhece. E aí eu fiquei muito curiosa para saber um pouquinho disso que você faz, eu vejo que você toca também, além de interpretar. Então, conta para nós um pouquinho quem que é a Ana Júlia.
Bom, eu sou a Ana Júlia, eu tenho 20 anos de idade. Eu estudo licenciatura em música, mas eu já estudo música desde pequenininha. Desde pequena eu toco piano e eu comecei a cantar só faz um ano e bem pouquinho, porque eu sempre fui muito tímida para cantar. E eu sou deficiente visual total, então eu sempre utilizei da audição e de outros recursos para conseguir me adaptar e aprender as coisas da melhor maneira possível. Quando eu comecei a cantar, principalmente com a Mirna Rubin, que me dá minhas aulas, eu comecei a pegar gosto por cantar em línguas, em idiomas diferentes, e por conta do Eurovision. Então, georgiano, entre outros. Até conhecer o armênio, que é um dos que mais ganham o meu coração, além do francês e espanhol que eu já falo, e canto também. E eu conheci o armênio por meio do Eurovision, por meio das músicas e principalmente por meio da Ladaniva, que foi o grupo que me fez realmente investir bastante, assim, entrar bastante na sua cultura e no seu e conhecer mais das suas músicas, do seu idioma e mais artistas que cantam tanto músicas tradicionais, folclóricas, quanto músicas pop dessa época, que eu realmente gosto de fazer essas misturas, assim, vocalmente e instrumentalmente. Ana, juro que você me emociona, você me inspira, porque além do armênio não ser uma linguagem fácil, é uma língua que os brasileiros pouco contato têm. Você já tinha ouvido falar da Armênia antes do Eurovision? Não, não. Dois pontos importantes é que eu conheci o armênio, eu sei que eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas por conta, eu consegui entender mais o armênio por conta do Sarkis, que é o meu professor de armênio, e Sarkis Ampar Sarkisian é o nome dele, e ele que se dispôs a me dar aulas para me ensinar a cantar em armênio, a cantar não do canto, mas a entender como que se pronuncia com uma riqueza de detalhes, entender a formação das palavras e o que eu tô falando, porque isso é extremamente importante para mim. Mas antes do Eurovision, eu nunca havia escutado falar da Armênia, ou se eu ouvi falar uma vez ou outra, eu pensei, o que é a Armênia? É um país e ficou mais ou menos assim, não se escuta tanto, não se tem tanta coisa assim, e é por meio da música que eu conheci essa cultura tão bonita de vocês. Qual foi a primeira música do Eurovision que te chamou a atenção, que fez você despertar para querer buscar alguma coisa a mais? Jaco, a Jaco. E a recente, né? Na verdade, foi recente, foi a última, se não me engano, foi o último Eurovision, ou talvez um antes desse último que a Ladaniva lançou, não foi? Ano passado foi o Parg com I'm a Survivor. Sim, E aí ano antepassado foi a Ladaniva com Jaco. entendi. E teve outra também que foi aquele Ekele, da Sirusho. Ah, essa daí arrasou, Janjan arrasou. também, da Indianush, foi uma que me trouxe bastante assim, interesse. Que legal. E aí você leva, vamos dizer, as músicas para sua professora de piano, né? Não, Canto. Ela é de canto, canto. tá, A tá, mas Mirna me você dá aulas de toca canto. elas também. Eu já vi você tocando. Sim, eu tenho aulas de piano com o meu professor, o nome dele é Nando, mas eu desenvolvo os arranjos por mim mesma. Então eu pesquiso, na verdade, eu tiro os acordes de ouvido. Eu tenho uma qualidade musical mais apurada
em relação à audição, por eu não enxergar, eu reconheço as notas em si, eu sei que notas estão sendo tocadas ou cantadas por elas mesmas, pelas frequências e tal, e isso se chama ouvido absoluto. E aí eu consigo identificar o tom da música, os acordes, as progressões, enfim, coisas de termos musicais para eu conseguir tirar no piano e me acompanhar, né, mesmo, né, enquanto eu canto, poder tocar o meu próprio arranjo, desenvolver essa coisa, colocar as minhas características nela. E aí eu levo para minha professora de canto essa parte, né, da música em si cantada, para ela fazer as devidas correções vocais que necessitarem e me ensinar a evoluir mesmo com a minha própria voz. Que linda E você. Obrigada, Martinê. E o Sarkis, ele faz todo o trabalho de pronúncia A mesmo, de pronúncia. Tá. e me ensinar mesmo o que eu estou dizendo e por que que chega naquilo, aquelas Sim. terminações, as letras aspiradas principalmente, e eu gravo tudo isso de memória, já que eu não enxergo. Ele faz as transliterações para que o leitor de telas do meu celular possa ler, ele me ajuda a ler e eu decoro, eu memorizo e entendo. Hoje em dia eu entendo mais ou menos, assim, bem mais do que eu entendia lá desde o início em músicas novas que eu nunca tenha escutado, como a Ararat, que foi a que você viu pela primeira vez. E aí pergunto para ele se tá certa a pronúncia, se tá tudo direitinho, para ele fazer também as devidas correções. Legal. E você pretende fazer carreira com isso ou é só um hobby para você? O que que a música representa para você hoje? A música é uma carreira para mim, com certeza. Eu tô fazendo faculdade de licenciatura em música, mas eu também pretendo investir bastante na minha voz e no piano, como sempre, porque eu amo cantar e tocar e eu particularmente quero muito levar essa cultura de países diferentes, de idiomas diferentes e incluindo também a cultura armênia, para outras pessoas que nunca ouviram nem falar e nunca ouviram as músicas armênias e de outros países, poderem escutar um pouquinho, mesmo que não entendam o que está sendo dito, a gente coloca as traduções, mas para elas ouvirem um pouco dessas culturas que não são conhecidas, não são tão conhecidas, não são tão faladas. E eu amo isso. Mesmo eu não tendo descendência, eu me sinto muito ligada à cultura armênia e à sua cultura, ao seu estilo musical. E realmente gosto muito, principalmente dos melismas vocais, que é algo que eu invisto bastante também para desenvolver na minha voz e para cantar também futuramente. Você sabe que você tem uma cara de Armênia, né? Se levasse você para lá, seria facilmente andando na rua, as pessoas perguntariam, começariam a falar em armênio com você, perguntariam o seu nome. E Ana, com dois N's, também é bem comum na Armênia. A minha avó era com dois N's, era Ana. Então, você pode Ah, ter que lindo. certeza que você seria um blend bem local. E Muito eu obrigada. gostaria muito de um dia levar você para a Armênia e fazer você viver esse momento. Eu acho que ia ser incrível. Ia não, pode ser incrível. Eu não falo quase nada de armênio. O que eu falo e entendo em armênio é por conta do Sarkis. E eu não falo quase nada, mas nossa, com certeza eu vou estudar mais do idioma. Eu falo bastante francês e espanhol. Isso eu tenho um domínio, graças a Deus, muito bom. E o armênio, de todas as línguas que eu já cantei, entre macedônio, georgiano, letão, grego, entre outras, é uma das que mais me toca, se não é a que mais me toca de todas as que eu já peguei. Eu gosto muito, principalmente da sonoridade tão bonita e delicada que tem. Incrível. E você hoje, no momento, está estudando alguma música armênia? Que Eu ainda vou não começar. lançou, não fez nenhum vídeo ainda para a gente ver? Qual que é? Olha, a do Ararat, eu quero pegar a letra toda dela. O nome dela é Here's to You, Ararat.
Fala, da Dani, tem um Armin. videoclipe bem bonito dessa música. Genetik genetikes Donarara teycaney Nakare darbereku Hayastane kormecan Hokuto de galiseins Genatet eili laile lulujanle. Sim, e eu conheci pela Ladaniva. Muito da cultura, muito Sim. das músicas armênias e outras que eu conheci foi pela Ladaniva. E por outros cantores também, armênios, né? E a Here's to You Ararat, eu quero aprendê-la toda, a letra dela é enorme. E eu quero aprendê-la para cantá-la e fazer um vídeo bem bonito dela. Que legal. E deixa eu te perguntar, eu vejo que o seu Instagram é bem ativo. Quem te ajuda a fazer isso? Sua mãe? Como é que é? Você tem alguém que te ajuda? Eu tenho sim. A minha mãe eu tenho as ideias para os vídeos, a gente trabalha em conjunto, por eu não enxergar nada. É muito difícil, assim, mais difícil para mim, principalmente posicionar a câmera, até porque eu fico no piano muitas vezes. Então minha mãe me grava, me filma, eu canto, eu toco, eu falo, e aí depois ela me ajuda com as edições do vídeo, tudo que é mais na parte visual é com ela, a parte auditiva ela vai me mostrando, né? Eu vou dizendo o que eu acho, se ficou bom, se não ficou bom, se tem que cortar ou não. E a legenda sou eu que faço. Eu escrevo, eu faço, eu coloco as hashtags e ela me ajuda a posicionar, ela me ajuda a essas coisas assim do vídeo e principalmente nos stories, que não tem acessibilidade e muitas vezes as figurinhas de texto, de localização, de imagens mesmo, ela que me ajuda nessa parte toda, assim, de Gente, eu vou colocar. contratar sua mãe para o Conexão Armênia. Quero conhecer sua mãe. Ana, e tá, então agora você tá trabalhando em cima da música Here's to You Ararat, né? Vai Isso, ter vou começar a Eurovision. trabalhar Você com viu ela. que o pessoal da Armênia, há 2 dias atrás, já está a caminho do Eurovision Sim, e eu nem sei quem que vai esse ano apresentar a gente. Você já está por dentro? aham. Sim, sim. Esse ano quem vai ser é o Simone. Eu não me lembro, me perdoem, o sobrenome dele, mas tem Ian no final, você tem a certeza. E ele vai com a música Paloma Rumba, que é um pop rock, assim, com uma letra toda em inglês. A Iveta Mukuchiani, inclusive, faz uma aparição no clipe dele, no início. Ela já participou do Eurovision, eu gosto de algumas músicas dela. E ele, a letra dele é toda em inglês, mas faz menções muito pertinentes sobre a questão do trabalho extremo, sabe? Dessa coisa toda da sociedade mediatista. É uma coisa muito interessante e eu espero, sinceramente, que ele passe para a final. Eu não sei afirmar, assim, porque eu ainda não tenho bola de cristal, mas eu espero realmente que ele possa passar para a final e representar bem o país, o seu país na competição. Então, querida, assim, o seu projeto futuro agora, qual é? Terminar a universidade e, de certa maneira, eu espero um dia conseguir nem que seja algum lugar para me apresentar e mostrar essas culturas que eu tanto gosto de estudar, a Armênia e outros idiomas, e mostrar para as pessoas essas músicas além do Instagram, do YouTube, né, da internet, e passar essa cultura que eu tanto amo para adiante, por meio da música das letras, enfim. E continuar estudando isso. Eu gosto muito de estudar músicas étnicas do leste europeu, do Cáucaso, né? Quem sabe um dia eu acho algum lugar onde eu possa continuar esses estudos mais profundamente, assim, musicalmente e também vocalmente. E investir bastante nisso. Eu acho que eu achei um pouco mais o meu caminho em relação a essas músicas e realmente gosto muito disso. E, e acho que é isso, assim. E continuar tocando, cantando e estudando mais músicas novas e investindo bastante nisso. Eu acho que vai ser muito bom.
Com certeza você vai ter um grande sucesso. Não tenho nenhuma dúvida disso, que dá para perceber que você é bem aplicada nas coisas que você faz e eu tenho certeza que vai. Gente, deixo aqui a minha homenagem à mãe da Ana. Essa mulher maravilhosa que faz todas as edições, ela grava os vídeos da Ana, ela incentiva, ela motiva a sua filha e para mim, nessa semana, ela é um presente. Na verdade, a entrevistada deveria ser ela. Quem sabe, no ano que vem, no Dia das Mães, a gente traz a mãe da Ana para ser entrevistada. Mas fica aqui a minha homenagem para ela, que é uma mulher de muita garra, um verdadeiro exemplo de mãe, com amor incondicional, que se doa, se doa e se doa. Mas aí, a gente faz uma pergunta. O que é ser uma mãe armênia? Veja só. Existem muitos modelos existe a mãe italiana, existe a mãe judia, existe a mãe armênia. Tem até umas piadinhas aí que falam que a mãe judia fala que se você não comer, eu te mato. A mãe armênia fala se você não comer, eu me mato. Então, a Gladys vai falar para nós o que é para ela ser uma mãe armênia. Parev Polorits, meu nome é Gladys Kassapian Barbosa, eu tenho 45 anos e eu sou uma mãe armênia. E eu vim aqui contar para vocês que ser uma mãe armênia é ser responsável pela manutenção de uma cultura, é ser responsável pela continuidade de uma história, de uma cultura, de uma língua, de uma fé. Cabe a nós, mães armênias, traduzir e transmitir isso para os nossos filhos. A minha geração tem uma responsabilidade muito grande porque nós somos as mulheres que estiveram com os avós e com os bisavós e com as histórias da Armênia e somos as mulheres que estamos convivendo diariamente com a próxima geração. Hoje eu estou aqui na minha cozinha porque a cozinha é um ponto central para uma mãe armênia, é através da nossa comida diária que a gente ensina para os nossos filhos os nossos valores, as nossas tradições. Então, essa é uma casa armênia e a responsabilidade de uma mãe armênia, brasa armênia, como eu sempre digo, transmitir as culturas do nosso povo, a nossa comida, as palavras que a gente fala, o que a gente acredita, e isso acontece no dia a dia. Então, eu sou mãe do Vinícius e da Laura, Vinícius Agop e Laura Ani, e é por eles que a gente mantém essa tradição. Então, ser mãe armênia é um orgulho, é uma responsabilidade e uma tarefa muito importante. Como é a sua mãe armênia? Como é a imagem que você tem da sua mãe? Da minha mãe, eu só tenho coisas boas para lembrar. Muita gente faz terapia, traz um monte de trauma, acham que hoje em dia eles dão essa explicação que todos os nossos traumas têm a ver com o nosso relacionamento, com a nossa mãe, com o nosso pai. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Vou deixar aqui a minha homenagem para minha mãezinha que não vive mais, mas eu só tenho coisas boas para dizer da minha mãe. Ai, que saudade! Bom, aqui no programa tem uma jovem maravilhosa que vai virar mãe já já. A Gabi Chofakian, durante os últimos 9 meses, a gente acompanhou a trajetória dela, da gestação e a espera dela pela maternidade. Então, parece aí que ela já está batendo na 40ª semana e muito em breve nós teremos a nossa mascote, a Manu. Vamos ver o que a Gabi está aprontando essa semana. Tá com a barriga já quase estourando e a gente fica esperando a nova mamãe. Você vai? Cinema. De travesseiro? Ontem a gente foi no cinema e eu fiquei com muita dor nas costas, então vou levar meu travesseiro. Beleza. É isso aí. Amor, o que você tá levando aí? Ananinha. Mas nem só de maternidade vive a Armênia. E o Davi Surian tem uma notícia bombástica. Se você gosta de futebol, curte uma Copa do Mundo, tem aí algo muito bom
para acontecer na Armênia em 2029. Então você tem tempo de se programar, de separar um dinheirinho, de planejar sua viagem e, quem sabe, ver essa Copa na Armênia em 2029. Vamos ver o que o Davi Surian vai trazer para nós hoje. Fala galera do Conexão Armênia, aqui Davi Surian trazendo para vocês várias notícias que envolvem o esporte e a Armênia. Peço desculpas pela minha voz, hoje estou me recuperando de uma gripe, esse vento danado, vocês sabem como funciona, né? Mas o assunto que eu trouxe hoje é bem especial para a Armênia de maneira geral no esporte, porque teve uma reunião na FIFA essa semana, na sede da FIFA lá no Canadá, e foram definidos então os países sede para a Copa do Mundo Sub-20 de 2029, ou seja, 3 aninhos aí para a gente esperar. E adivinha quais países foram selecionados para ser aí os anfitriões? Armênia e Geórgia. Então uma notícia muito boa para o esporte da Armênia. Armênia e Geórgia, então, as anfitriãs para essa Copa do Mundo FIFA Sub-20, que é o terceiro maior torneio aí organizado pela FIFA, né? Ficando atrás da Copa do Mundo Masculina, que a gente vai ter agora em 26, Estados Unidos, México e Canadá. Copa do Mundo Feminina, que teremos em 2027, que será aqui no Brasil. E agora a Copa do Mundo Sub-20, em 2029, Armênia e Geórgia. Lembrando que a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA terá também em 2027, né? São de 2 em 2 anos. Essa vai acontecer no Azerbaijão e no Uzbequistão. O Uzbequistão que vai disputar a Copa do Mundo masculina, né? Uma das suas raras participações. Mas a de 2029 a gente tem na ilha Armênia e Geórgia. Outro tópico que eu separei aqui falando ainda dessa Copa do Mundo Sub-20, como parte dos preparativos, presta atenção, a Armênia planeja construir novos estádios em Varadzor e Yerevan, com capacidades para 11 e 10 mil pessoas respectivamente, numa localização próxima à fronteira com a Geórgia, que deve então agilizar a logística para o formato aí da sede. Então, só tende a crescer no futebol no país. Porque quando a gente fala de uma Copa do Mundo Sub-20, a gente fala de talentos que estão surgindo. E talentos surgem, além do talento natural, também com estrutura. Nisso a Armênia investindo em estrutura, movimentando a economia do país com o futebol, trazendo o futebol ali como um contexto principal da obra. Isso só tende a ganhar para o país, só tende a ganhar para a confederação e também até porque os países sede já têm suas vagas garantidas, né? Então acaba sendo tudo muito interessante. Então, ótimo, excelente para a Armênia pegar esse país sede de uma Copa do Mundo Sub-20. Quem sabe mais para frente aí a gente não consiga colocar a Armênia para uma sede talvez de uma Eurocopa, não sei ainda se tem estrutura para tal, mas receber alguns jogos, faz uma combinação assim, jogos na Geórgia, na Armênia, vai naquela região, sabe? E aí já dá para expandir a Armênia no cenário esportivo futebolístico e não ficando apenas no eixo das artes marciais e tudo mais. Do mais, separei esse Conexão Armênia para dar então esse adendo maior à Copa do Mundo Sub-20 de 2029, Armênia e Geórgia. E claro, você vai ficar por dentro de todas as informações seguindo o Conexão Armênia. Forte abraço, pessoal. Volto com vocês daí. Bom, se você vai em 2029 ou não, eu não sei. Eu sei que o nosso grupo para a Armênia tá bombando. Será uma trajetória bem diferente. Esse ano eu programei um tour gastronômico, onde em um só dia a gente vai visitar uns 7 restaurantes. A gente vai fazer experiências gastronômicas, aprendendo a fazer algumas comidas, cozinhando junto com os chefes, experimentando um pouco de cada coisa. Vocês imaginam só esse grupo de brasileiros malucos, surtado, rodando os restaurantes da Armênia. Se você tem interesse e ainda não programou suas férias desse ano, liga aqui, ainda dá tempo, eu tenho mais 3 vagas e a gente com certeza 18 de agosto tá zarpando daqui. Mas, por enquanto, se você não vai a lugar nenhum e gostou de viajar e sair do seu sofá com a gente através da telinha, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo da Armênia aqui no Brasil. O programa Conexão Armênia está disponível na plataforma do YouTube e também por todo o Brasil e Portugal através da rede Connect TV. Atenção, Portugal! Final do mês, Conexão Armênia estará aí. A gente vai fazer materiais ao vivo com vocês in loco. Então esperem, aguardem que o mês de junho o Conexão traz muitas novidades para vocês.
Enquanto isso, deixo vocês com um gostinho de quero mais. Curta isso, você também. E como tá chegando o Dia das Mães, eu queria deixar aqui, fazer aqui uma homenagem para minha mãe. O nome dela é Denise e ela me ajuda muito, 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 mesmo com muito amor e carinho. E, nossa, desde quando eu nasci, desde dos vídeos que eu gravo aqui para postar, como a gente conversou, até coisas do dia a dia, em tudo. Ela sempre me apoia, sempre me ajuda, sempre dá muito amor e carinho e muita alegria também. E eu queria fazer um agradecimento muito a ela. Obrigada, mamãe. E desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe e para todas as mães, e que seja um dia muito iluminado, abençoado e muito feliz mesmo. Muito obrigada. Te amo, mãe.